Olá, hoje é terça-feira, 20 de julho de 2021, e o grupo de conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Eu, Francisco Pires, o Antônio Lixa e a Margarida Gutierrez estamos aqui presentes hoje. Muito bem, os mercados financeiros sofreram um abalo nesta segunda-feira, causado pelo aumento percebido no risco de que um forte aumento no número de casos de Covid causado pela variante Delta, tanto nos Estados Unidos como na Europa, o risco de que esse aumento dos casos venha a frear a recuperação econômica em curso. Esse temor provocou, em primeiro lugar, uma forte aversão ao risco, com as consequências de sempre. Quer dizer, uma fuga para ativos seguros, ativos de qualidade, levando a uma forte queda das bolsas e dos juros dos títulos do Tesouro Americano. Além disso, a expectativa de uma desaceleração econômica mundial também levou a uma forte queda dos preços das commodities, agravada, no caso do petróleo, pela reunião da OPEP, que tinha acabado de decidir por um aumento das quantidades ofertadas. Então, o resultado dessa conjunção foi uma queda de 7% nos preços do petróleo só ontem, né? Queda no preço das commodities, aumento da aversão ao risco dos investidores internacionais, tudo isso forma uma combinação perfeita para derrubar a bolsa e elevar as cotações do dólar aqui no Brasil. E foi o que aconteceu. E a taxa de câmbio, por exemplo, subiu 2,6%, o dólar bateu em R$ 5,25, R$ 5,25. Já hoje, terça-feira, o mercado devolveu parte das perdas, isso tanto aqui no Brasil quanto no exterior, mas deixou uma pulguinha atrás da orelha. Qual é o significado dessa volatilidade toda? Por que um solavanco tão forte na segunda-feira? Afinal, quer dizer, isso cabe porque se o número de casos de Covid subiu muito, ele se refletiu pouco, mas muito pouco no número de óbitos, provavelmente por causa do avanço da vacinação. Mas vamos convir, há ainda um grande desconhecimento em relação a esse vírus, né, ao coronavírus, e o desconhecimento traz consigo a incerteza. E quando cresce a incerteza, todos começam a fazer a famosa pergunta: e se? E se? Né? Então, vamos ao nosso IC. No Reino Unido, por exemplo, o número de casos disparou. Hoje é 3 vezes o número de casos diários no Brasil. 3 vezes, imagina só. O número de óbitos não subiu na mesma proporção, nem de longe. No entanto, passou de 0,1 por milhão de habitantes para 0,6 agora na última semana. Olha, isso põe um pouquinho de dúvida. Por quê? Porque se ainda é baixo o nível, e se ele continuar aumentando? E se o aumento um pouquinho mais do que isso levar à imposição de novas restrições à movimentação das pessoas e à atividade econômica? Enfim, acendeu uma luzinha amarela e eu coloco aqui para uma rodada de conversa entre nós 2 questões. A primeira é a seguinte: na opinião aqui de vocês, a turbulência de ontem, segunda-feira, é uma sinalização de uma piora iminente na economia mundial ou se trata apenas de um soluço sem maiores consequências? Então, primeira pergunta. Segunda pergunta, olhando especificamente para a economia brasileira, vamos lembrar que no podcast da semana passada nós estávamos olhando para os indicadores mais recentes do nível de atividade, serviços, comércio, indústria, emprego formal, e fizemos uma projeção bastante otimista para o crescimento do PIB, de 6%.
será que uma eventual mudança no ambiente econômico mundial poderia afetar o desempenho brasileiro ainda em 2021? Então, eu deixo aqui essas perguntas. Vamos aí para uma rodada e eu volto aí depois dos dois, da Margarida e do Luiz. Quem pega a bola? Bom, então eu vou pegar essa bola. Vamos lá. As suas perguntas não são fáceis de responder, né, Francisco? Porque, na verdade, a gente está lidando com uma coisa, como você colocou muito bem, é desconhecida. Quer dizer, o que a gente espera? Vamos, o cenário mais provável, dado o conhecimento que se tem hoje, que as vacinas funcionam. Então, considerando que as vacinas funcionam, esse aumento do número de casos, ele, na verdade, não vai impactar, não vai ser da mesma proporção que a gente viu no passado, implicar, depois de uma defasagem de tempo, no aumento do número de mortes. E esse aumento do número de casos, na medida em que, acreditando na força da vacina, impliquem em menor necessidade de internação hospitalar e também de menor número de necessidades de UTIs e tal, pode ser que os governos continuem a liberar as suas economias, como a Inglaterra tem falado essa semana, apesar dessas estatísticas ruins, né? O Boris Johnson disse, não, nós vamos continuar a liberar porque o nosso sistema de saúde está com ociosidade, esse número de internações é muito menor do que o número de casos, as pessoas que estão se internando, inclusive, são, a maior parte delas, pessoas que não tomaram a vacina, né? E que, então, vamos acreditar na força da vacina. Então, esse pode ser um cenário. Então, nesse sentido, esse aumento do número de contaminações foi, na verdade, uma liberação que se colocou, as pessoas estão muito cansadas, estão muito deprimidas de estarem em casa, então, pode ter sido algo que foi além do que deveria ser, parece, os indicadores estão mostrando isso, esse aumento tão grande do número de contaminações. Pode ser que haja algum freio, no sentido de estabelecer horas para restaurantes e tal, aumentar aí, reduzir a densidade demográfica em lugares fechados, mas não acredito que, se esse cenário se confirmar, no sentido de que a vacina funcione e tal, que isso vai implicar numa redução muito grande do nível de atividade econômica, na medida em que não implique em restrições daquelas que a gente teve no ano passado, né? Então, acho que hoje, eu confiaria mais nas vacinas e diria, olha, isso realmente aconteceu, pode ser um sinal de alerta, no sentido de que algumas outras restrições se coloquem, mas aí coisas que são mais leves e que permitem a convivência das atividades do setor de serviços, especialmente, né? Mas de uma forma um pouquinho mais branda, o que não implicará em grandes comprometimentos do nível de atividade econômica. Essa é a minha aposta, vamos dizer assim. Ô, Margarida, só uma coisinha em relação a esse ponto que você levantou. Há também esse efeito aprendizado, né? Porque aqui no Brasil, por exemplo, a segunda onda foi muito pior do que aquela primeira do ano passado. E, no entanto, o efeito sobre a atividade foi muito menor, né? Porque um pouco por causa de cansaço, que as pessoas ligaram um pouco menos para a pandemia, mas também porque se aprendeu um pouco mais como, né, lidar com isso e não paralisar totalmente a... Francisco, você olha e vê, qualquer restaurante hoje no Brasil tem delivery. Eles descobriram que eles podem sobreviver fazendo entregas. Os melhores restaurantes, inclusive, hoje no Brasil, têm a figura do delivery. Quer dizer, isso é uma maneira de garantir a sobrevivência, né? E não ter que fechar completamente, como no início do ano passado, né? Quando a gente começou a pandemia, a gente teve que fechar tudo. Fechou tudo e isso, evidentemente, tem uma implicação muito grande, principalmente nessas atividades do setor serviços, né? Hoje é um pouco diferente. Então, eu acho que tem duas coisas aí, aproveitando o teu gancho. Tem a vacinação, que não dá para a gente esquecer que a gente tem essa arma hoje, e tem o aprendizado de como lidar com isso de uma forma mais benigna, e não tão radical como a gente fez no passado, o mundo fez. O terceiro ponto, Margarida, é que as pessoas estão mais expostas também. De qualquer forma, as pessoas são os três elementos: a vacina, a maior exposição e a substituição que acontece dentro da produção para conseguir contornar, não? Voltando ao tema que o Francisco destacou no começo, não, sobre o efeito na Bolsa de Valores ontem, dia 19 de julho, tá? A Bolsa americana e as bolsas europeias caíram mais ou menos 2%,
enquanto que a bolsa japonesa caiu um pouquinho menos, não? 1,2, 1,3. Tá? Um pouco o que aconteceu com elas foi o que o Francisco falou, ou seja, teve um despertar das bolsas para a variante Delta, não? Ou seja, uma espécie de reconhecimento de que pode existe uma incerteza em relação à dinâmica dessa variante que o Francisco Eduardo destacou. E isso, o aumento da incerteza, obviamente, provocou um aumento da aversão ao risco e uma correção dos preços dos ativos financeiros por causa da maior incerteza. Tá? Então, a pergunta do Francisco era como interpretar esse ajuste de preços, não? E a gente, digamos, eu tenho uma visão parecida com a Margarida, eu acho que essa volatilidade ou essa turbulência é temporária, está associada a esse reconhecimento de maior incerteza, de fato, que o Francisco destacou, o mercado já repôs parte das perdas de ontem, tá? Mas, de qualquer forma, teve essa correção de preço. Acho que aí tem aspectos técnicos do mercado financeiro, tá? Que ele funciona muitas vezes como se fosse uma represa, não? Ou seja, vão se acumulando compras e demandas e o mercado cresce, mas chega um momento em que tem algum vazamento. Tá? Então, isso permite uma correção de mercado, acho que aconteceu ontem. É claro que o mercado de petróleo teve uma queda de 7%, como o Francisco destacou, acho que mas aí já teve outros aspectos mais vinculados ao papel da OPEP, que ele mencionou, não? Uma expansão da oferta. Em consequência, eu acho que o ajuste deveria ser tido como uma questão temporária, que deve, tá? De qualquer forma, ontem, 19 de julho, foi o pior dia nas bolsas de valores desde outubro do ano passado, por isso que a gente levou esse solavanco, não? Porque fazia muitos meses que a gente quase 9 meses que a gente não tinha um efeito tão forte nas bolsas, tá? Então, poderíamos pensar isso como um soluço, não? E a gente espera que a economia mundial continue a sua recuperação cíclica, não? Ainda com a variante Delta provocando novos lockdowns, como a Margarida destacou, mas agora vão ser muito mais suaves, os efeitos muito menores do que a gente teve no passado. Tá? Em termos do que essa seria a primeira pergunta que o Francisco colocou, não? Como que a gente interpretaria isso? Acho que a gente interpretaria como uma questão temporária, tá? Uma correção técnica de mercados, tá? E um reconhecimento de incerteza que não estava precificada. Agora, o segundo ponto é sobre o Brasil, que o Francisco destacou, não? As implicações ou que ensinamento a gente pode ter. A gente viu um forte aumento do câmbio, o Francisco destacou isso, e uma forte queda na bolsa. É claro que aqui as questões brasileiras muitas vezes se amplificam em relação ao cenário internacional, mas mostra também, não? Sempre nos mostra como é que a gente está em um equilíbrio frágil. Tá? Então, na medida que as reformas não avancem, não? Agora está sendo discutindo toda a reforma tributária, e temos um profundo debate nacional sobre isso, temos reforma administrativa, daqui a pouco vamos discutir com maior profundidade o orçamento para o ano que vem. Então, o ensinamento é que a gente não pode relaxar nessas questões macroeconômicas importantes. Margarida sempre destaca esse ponto, não? E ontem também, digamos, é mais uma lembrança, mais um lembrete para nós sobre o equilíbrio frágil que nós temos. Tá? Em relação aos riscos, acho que o risco dessa aceleração do nível de atividade é relativamente pequeno, não? Que Margarida e Francisco Eduardo destacaram. Não? O aprendizado para conviver com a epidemia, a maior exposição das pessoas, tá? A vacinação, reduz muito o risco de que exista alguma desaceleração do nível de atividade, seja no cenário internacional, seja no cenário doméstico, não? Como Francisco destacou,
A gente continua apostando num terceiro trimestre muito forte, com um crescimento muito forte, e uma economia crescendo este ano por volta de 6%. Tá? Eu acho que o maior risco continua sendo o tema da inflação. Tá? Esse se a gente tivesse que fazer o balanço de riscos, acho que o tema da inflação estaria em primeiro lugar, essa seria a maior preocupação. De fato, já tem uma discussão nos mercados financeiros brasileiros sobre qual será o próximo aumento da taxa de juros Selic. Não? Muito se falava de 1%, e se começa a discutir se pode ser menor ou não. Eu acho que no cenário em que o dólar se mantém nesse patamar de 5,20, 5,30, ainda o cenário de inflação é o predominante. Tá? Então, a importância da inflação, não só para este ano, mas para o ano que vem. Tá? O Banco Central tem uma espécie de batalha por essa ancoragem das expectativas de inflação, e eu acho que esse é o risco principal no balanço, muito mais que a desaceleração. Agora, Lixa, vê se você concorda comigo. Nesse contexto onde realmente a inflação está dando aí, né, um sinal de grande força, vamos dizer assim, é um alento a gente ter um Banco Central independente, porque no ano que vem, que é um ano de eleições, isso significa que ninguém pode interferir nas decisões do Banco Central. Então, isso gera muita confiança, no sentido de que o Banco Central tem uma meta, tem uma missão, que é a meta de inflação, e que ele, portanto, deve fazer tudo sem interferências do executivo e de ninguém para cumprir essa meta. Então, eu acho que, pelo menos, isso é um ponto positivo que a gente tem hoje no Brasil. Um ponto bastante importante e ainda muito nevrálgico é em relação à discussão do orçamento do ano que vem. Isso, sim, é uma grande discussão, porque nessas horas onde você tem uma versão maior, global, a risco, principalmente de uma forma tão repentina como foi ontem, os países que mais sofrem são aqueles que têm fundamentos piores. Né? Então, o Brasil é candidato natural a sofrer solavancos maiores, vamos dizer assim, desses efeitos internacionais. Desculpa, Francisco. Não. Deixa eu botar só 2 pontinhos de dúvida em relação ao que vocês colocaram, só para efeito aqui de raciocinar, de pensar, cenários alternativos. Com relação, o Lixa usou a expressão equilíbrio frágil, né, para se referir à situação brasileira. Ao falar em frágil, eu fiquei me perguntando aqui se essa situação que vinha ocorrendo de exuberância nos mercados financeiros e nos mercados de commodities internacionais, que era uma verdadeira exuberância. Né? O S&P, né, o índice das 500 ações da Bolsa Americana, subiu mais de 30% em relação ao período pré-pandemia. Né? É uma alta espetacular por um período em que a economia, enfim, nos Estados Unidos voltou ao nível pré-pandemia, mas não foi essas coisas. O preço das commodities também disparou. O petróleo estava acima de $70 o barril, o que é um nível, por exemplo, muito alto em relação, por exemplo, à produção americana de petróleo de xisto. Esse nível é altíssimo, isso estimula muito a oferta. Então, a pergunta que fica é: será que os mercados já não estavam muito inflados, ou já não estão muito inflados, de forma que eles ficam mais nervosos? Quer dizer, de repente, qualquer evento assim que sugira um risco maior, você tem um solavanco grande no mercado. Então, será que esses solavancos não estão refletindo uma situação de bolha ou de risco crescente? Então, essa de exuberância irracional. Ou de uma exuberância irracional, para usar a famosa. Pode ser, eu acho que é uma bela suspeita, eu diria, porque, na verdade, esse comentário que você fez da S&P
Na verdade, esse acúmulo de 30%, ele não se concentra nesse ano, que a economia americana vai crescer muito. Na verdade, ao longo de todo o ano passado, a S&P vem mostrando, e a Dow Jones também, um vigor impressionante, né? E a gente, durante muito tempo, está se perguntando, mas como? Como? Hoje, você até já tem mais fatores que justificam essa exuberância, o maior crescimento da economia americana, se tudo der certo. Mas ano passado, não. Brigando, lutando contra um inimigo que é a pandemia. Então, com muitas incertezas, né? Então, eu acho que você é um grande suspeito aí, essa correção, vamos dizer assim, dos preços dos ativos, dado níveis extremamente exuberantes. O que significa que a gente pode ver isso, ter outros episódios desse tipo, não? Um pouco a suspeita do Brasil é que a gente possa viver isso em outros momentos nos próximos meses. O último pontinho que eu queria lembrar é o seguinte: quanto a essa questão da inflação, né? Quer dizer, não foi só no Brasil, nos Estados Unidos nós vimos aí a inflação subir, bater agora no mês de junho em 5,4% nos últimos 12 meses, né? É uma inflação para nenhum brasileiro achar baixa, né? E eu me lembro que nós já chegamos, no grupo já discutimos muito, acho que já discutimos também em podcast, toda aquela crítica do Larry Summers, né, ex-secretário do Tesouro do Clinton, ao pacote fiscal do Biden, né? Ele mostrou que esse pacote, com o anterior de dezembro, ainda do Trump, etc., acabou representando 14% do PIB de expansão fiscal. Então, o Larry Summers, já 3, 4 meses atrás, antes da inflação aparecer, ele disse: isso aí pode dar num cenário. Ele disse, a crítica dele não era ter um pacote de estímulo, mas ao tamanho do pacote de estímulo. Ele disse, vamos fazer as contas e ver que é exagerado. Ele disse: isso aí pode acabar num cenário de inflação muito alta e aí obrigando o Fed a uma elevação brusca da taxa de juros, jogando a economia numa recessão grande. Ele lembrou até do cenário lá dos anos 70 e 80. Né? Se a gente vê o que aconteceu, de fato, a previsão dele quanto à inflação até agora está ocorrendo, né? E ele está acertando, né? Mas o mercado aparentemente não está acreditando nesse cenário, né? Os juros continuaram baixos e ontem mesmo, quando um dos resultados de toda essa movimentação foi uma queda ainda maior nos juros do título do Tesouro Americano de longo prazo. Então, o mercado, pelo visto, não está achando que vai haver que essa alta da inflação vai continuar, obrigando a um choque de juros acima do esperado no momento não muito distante. Né? Isso continua sendo uma perplexidade para nós, não? Porque do jeito que nós estamos percebendo, não deveríamos ter pressões, não nos surpreende as pressões inflacionárias. E a gente não chamaria elas de temporárias, não? Ou frágeis. De fato, estão sendo bastante fortes, não? O índice está crescendo, não? O CPI está crescendo rapidamente e os núcleos estão crescendo rapidamente também. Muito bem, vamos fechar por aqui o nosso podcast de hoje e até a próxima terça-feira com mais um podcast do Grupo Conjuntura. Até lá.